E se o maior segredo espiritual da humanidade tivesse sido descoberto e imediatamente silenciado? Ano de 1943. Um corpo é encontrado no quarto 3327 do Hotel New Yorker. É Nikola Tesla. Oficialmente, ele morreu de um ataque cardíaco. Mas quem entrou naquele quarto primeiro sabia que o que havia sido interrompido ali não era apenas um coração, era uma transmissão. Minutos depois, agentes do governo invadiram o local e recolheram tudo: cadernos, projetos, máquinas, diários. Mas entre os itens havia um que nunca foi mencionado nos relatórios. Um caderno de couro marcado com um símbolo geométrico dourado e páginas que brilhavam em violeta mesmo no escuro. Dentro não havia apenas equações. Havia uma frequência, um padrão vibracional, um som codificado em forma. Não era invenção de Tesla. Era uma memória, um código ancestral. A tinta das páginas não era comum. Ela reagia à presença humana. E mais do que isso, alguns dos símbolos encontrados eram idênticos a desenhos ocultos nos templos da Atlântida, descritos nas tábuas de esmeralda de Thoth. Essa frequência não foi criada, foi canalizada, e Tesla sabia de onde vinha. Thoth, o senhor dos deuses, mestre dos iniciados egípcios, falava de uma palavra que sustenta toda a criação. Um som que não pode ser ouvido com os ouvidos, mas que vibra no coração do desperto. E Tesla registrou esse som, mas não como uma nota musical, como um caderno, um portal vibracional selado, esperando alguém com a vibração certa para decifrá-lo. Agora você está prestes a descobrir por que essa frequência foi escondida por milênios e por que está prestes a mudar tudo. A vibração é a raiz de toda manifestação. Quem domina a vibração, domina a forma. Colorado Springs, final do século XIX. Tesla caminha sozinho pelo campo seco, eletrificado pelo céu límpido das montanhas. Não havia postes, nem ruído da cidade, nem vizinhos curiosos. Ele havia escolhido esse lugar porque sabia que aqui o som seria puro, livre das interferências da civilização. Era ali que ele construiria sua estação experimental mais ousada. Uma torre, antenas, bobinas, fios enterrados profundamente no solo. Mas o que ele buscava não era eletricidade, era escuta. Numa das noites mais silenciosas daquele inverno, Tesla conectou o receptor experimental diretamente à Terra. Ao ajustar as frequências, algo absolutamente inesperado aconteceu. Não eram ruídos comuns. Ele ouviu pulsos, batidas regulares, como um coração pulsando sob seus pés. E então, uma sequência de ritmos alternados, uma respiração profunda seguida de pausas. Depois, um eco. Tesla, espantado, ajustou os circuitos. Aquilo não vinha de máquinas ou de sinais externos, vinha de dentro da própria Terra, mas não como um terremoto ou um fenômeno geológico. Era articulado, quase vivo. Na tradição hermética, a Terra não é vista como matéria inerte, mas como uma inteligência pulsante, a anima mundi, uma consciência planetária capaz de sentir, expressar e até comunicar-se com seres que vibram em ressonância com ela. Essa sabedoria é encontrada no Corpus Hermeticum, que afirma: o homem que ouve os sussurros da Terra pode ouvir os segredos do cosmos. Thoth chamava essa escuta profunda, não com os ouvidos externos, mas com o coração em sintonia. Uma espécie de audição vibracional que vem antes de qualquer linguagem. Os iniciados a chamavam de Fa, o som antes do som, a vibração primordial que criou tudo o que existe. Naquela noite, Tesla ouvia esse Fiá pela primeira vez. Ele não estava captando qualquer som. Estava recebendo a assinatura sonora de um ser vivo, o próprio planeta. E ao perceber isso, uma nova compreensão tomou conta dele. Se a Terra estava viva, então era possível comunicar-se com ela, ou melhor, ressoar com ela, sincronizar-se com seu batimento. O mundo já não era mais um palco mecânico, era um organismo cósmico pulsando sob seus pés.
E foi exatamente nesse ponto que algo ainda mais inexplicável aconteceu. À medida que aumentava a sensibilidade do receptor, Tesla notou que o som começava a se reorganizar em padrões. Os sinais pareciam responder às suas intenções emocionais. Quando ele estava em estado de plena atenção, os sons se tornavam harmoniosos. Quando ele se distraía, os sons desapareciam, como se houvesse algum tipo de comunicação vibracional não linear acontecendo. Foi nesse momento que ele teve certeza. Havia algo ou alguém tentando ser ouvido através daquela vibração. Mas não por meio de palavras, e sim por meio de frequência. E aquela frequência carregava um peso diferente de tudo o que ele já havia estudado. Era como se uma parte esquecida da realidade estivesse sendo revelada, como se a Terra estivesse cantando um código oculto, selado por eras, e que agora emergia à superfície para ser ouvido. Mas o que Tesla ouviu naquela noite não era apenas um simples som. Era o primeiro sinal da frequência proibida que Thoth havia tentado proteger por milênios. E a pergunta que ficou no ar era: o que aconteceria se essa frequência fosse ativada novamente? A realidade é um instrumento musical. Aquela vibração captada em Colorado Springs continuou ecoando dentro de Tesla por semanas. Não era apenas um som. Era uma linguagem, não feita de palavras, mas de padrões. Era como se a própria realidade estivesse tentando se comunicar. E a partir daquele ponto, ele começou a suspeitar de algo que contrariava toda a ciência clássica da época. A matéria não é fixa, não é sólida, não é estática. O mundo, por mais firme que pareça, é feito de movimento, de pura vibração. E cada partícula dança de acordo com uma frequência específica. Tesla, então, mergulha em um novo campo de experimentos. Começa a testar como objetos, metais, plantas e até o corpo humano reagem a diferentes frequências. E o que ele descobre muda para sempre sua visão do mundo. Sentimentos geram vibrações, pensamentos emitem ondas. Intenções moldam campos invisíveis. A raiva tem uma frequência, o amor tem outra, a gratidão ainda outra. Ele percebe que tudo o que existe, do tangível ao invisível, responde a essas vibrações. O universo inteiro se comporta como um instrumento musical. Essa descoberta ressoava com um princípio antigo das escolas herméticas. Nas tábuas de esmeralda, atribuídas a Thoth, está escrito: a harmonia é a lei do todo. O som é a chave que abre todas as portas. Isso não era metáfora, era literal. Na alquimia iniciática, ensinava-se que o universo é composto de camadas vibracionais e que, ao aprender a emitir o tom correto, era possível influenciar não apenas o ambiente ao redor, mas também a saúde, as emoções e o próprio destino. Mas, agora preste atenção. Se você quer ir além e manifestar os seus desejos, sejam eles financeiros, um relacionamento amoroso e até mesmo mais vitalidade, você precisa estar na frequência correta. E existe um passo a passo exato que você pode seguir agora para acessar essa frequência. Esse conhecimento foi preservado pelos sábios do passado e reunido em um manual chamado Seu Eu Superior. Nele, você vai aprender como alinhar corpo, mente e espírito para vibrar prosperidade e atrair abundância financeira, vibrar amor e criar relacionamentos verdadeiros, e vibrar vitalidade para restaurar sua energia e saúde. Ou seja, se você acredita que sua vida não está alinhada por algum motivo, basta seguir o passo a passo descrito no manual Seu Eu Superior, que está disponível no primeiro comentário fixado deste vídeo. Clique agora e acesse a sua cópia, porque a vida que você deseja já está esperando pela frequência certa para se manifestar. Agora preciso que preste atenção no que vou dizer. Cada nota vibracional tem uma função. Algumas frequências curam, outras despertam, algumas purificam.
Mas também existem sons que desestabilizam, fragmentam e lançam os campos energéticos no desequilíbrio. É por isso que os antigos mestres insistiam: o verdadeiro poder não estava em emitir qualquer som, mas sim em conhecer a nota precisa, aquela que se alinha ao ritmo do cosmos. Esse som era chamado de a palavra criadora, uma vibração ancestral que dá forma à realidade e que vive dentro de cada ser humano. Tesla, então, começa a testar sua própria frequência pessoal. Em estados profundos de silêncio e concentração, percebe que, ao modular suas emoções e sua respiração, conseguia alterar o resultado de seus experimentos. As bobinas se tornavam mais estáveis, as antenas captavam sinais mais claros e, o mais impressionante, os ambientes onde realizava os testes começavam a lembrar a vibração que ele emitia, como se ele estivesse reajustando a própria matéria ao seu redor. Essa realização o conduz a uma conclusão ousada. Se a realidade responde como um instrumento musical, então nós somos os músicos. Mas para conduzir essa orquestra invisível, é preciso aprender a escutar, a sentir, a vibrar com precisão. Porém, nem todas as frequências são inofensivas. Algumas foram ocultadas por um motivo que só agora começamos a compreender. E a questão é: o que acontece quando alguém tropeça em uma frequência que deveria ter permanecido selada? Foi justamente ao perceber que certas frequências haviam sido escondidas que Tesla passou a direcionar seus experimentos para além dos padrões convencionais. Ele já sabia que cada emoção vibrava dentro de uma faixa específica, mas queria ir além. Queria encontrar a frequência capaz de reorganizar todo o campo. E foi durante um de seus estados de absoluta concentração que ele começou a perceber algo diferente. Quando ele calibrava seu oscilador exatamente na frequência de 528 Hz, o ambiente ao redor parecia silenciar. Não apenas o ruído externo desaparecia, mas também seus próprios pensamentos. O tempo desacelerava e então surgiam imagens, não criadas pela mente lógica, mas símbolos, cenas, revelações, como sonhos vívidos projetados diretamente em sua percepção. Em vez de gerar ruído, aquela frequência gerava visão, clara, profunda, intuitiva. Nos dias seguintes, Tesla manteve o mesmo padrão. Todas as vezes em que se expunha ao campo dos 528 Hz, sua mente entrava em outro estado. Ele começava a sentir as emoções das outras pessoas com mais clareza. Sua empatia aumentava e, de forma ainda mais impressionante, sua saúde física parecia melhorar espontaneamente. Dormia menos, concentrava-se com mais facilidade e percebia uma harmonia invisível conectando tudo ao seu redor. Era como se cada célula de seu corpo se lembrasse de algo que havia esquecido. Os antigos alquimistas chamavam essa frequência de o som dourado. Não era usada apenas como ferramenta de cura, mas como um verdadeiro portal vibracional. Os sacerdotes egípcios entoavam hinos específicos durante rituais de regeneração, sempre centrados nessa frequência. Ela era considerada a vibração do equilíbrio, da reestruturação do campo e da reconexão com a matriz original da vida. Em termos herméticos, essa frequência era uma manifestação direta do amor universal. Não o amor romântico ou emocional, mas o amor como força unificadora, a energia que restaura o fragmentado, que dissolve a separação, que une. Toth descreveu essa força em suas inscrições como o som que reconecta o fragmentado ao todo. Ele ensinava que o caos só surge quando há perda da frequência e que retornar à vibração original permite cura sem toque, regeneração sem esforço e reintegração sem conflito, tudo através da harmonia sonora. Tesla, experimentando isso em primeira mão, compreendeu que o pensamento não é apenas uma ideia, mas uma onda vibracional,
E quando essa onda é guiada pela frequência correta, ela não apenas alcança os outros, ela os transforma. A frequência de 528 Hz não era apenas uma experiência sensorial. Era um alinhamento, uma espécie de reencontro com uma parte esquecida da consciência. Mas havia algo estranho. Por mais poderosa que fosse, a frequência de 528 Hz parecia incompleta, como um degrau, um fragmento de um som maior. Sim, ela gerava harmonia. Sim, ela curava, mas não alterava as estruturas mais profundas da realidade. Tesla sentia que havia algo além, algo mais antigo, mais perigoso e por isso oculto. Os 528 Hz eram apenas um fragmento, uma sombra da verdadeira frequência proibida, aquela capaz de alterar a própria estrutura da realidade. Os números que abrem portais: 3, 6, 9. Tesla sabia que o universo não se expressava apenas por vibração, mas também por número. Foi então que mergulhou em um padrão que o acompanhava desde a juventude: os números 3, 6 e 9. Para muitos, apenas dígitos. Para Tesla, a chave da criação. Tudo começou quando percebeu que certas combinações produziam efeitos incomuns. Quando afinava seus dispositivos em múltiplos de 3, os resultados mudavam. Quando organizava suas horas de trabalho em ciclos de 6 horas, sua mente ficava mais afiada. E quando estruturava suas anotações em séries de 9 colunas, os insights vinham com mais facilidade. Não era superstição, era o campo respondendo. Mas por que esses números? A resposta estava em algo antigo. Thoth, escriba dos deuses, registrara que a criação se manifesta em 3 planos: material, mental e espiritual. 3 mundos, 3 vibrações primordiais. O 3 representa o nascimento de qualquer forma. O 6 é o campo onde essa forma encontra equilíbrio. E o 9 é o ponto onde tudo retorna à sua fonte. É a espiral da consciência completando seu ciclo. Essa mesma estrutura aparece nas pirâmides de Gizé, onde cada medida, cada ângulo, cada alinhamento obedece a múltiplos desses números. O templo de Luxor, o zodíaco de Dendera, as câmaras secretas de Saqqara, todos embutem esse código, não como decoração, mas como arquitetura vibracional, como se os lugares sagrados fossem instrumentos de afinação entre mundos. Tesla testou isso em sua própria respiração, inspirando em uma contagem de 3, segurando por 6 e expirando por 9. O que parecia um simples exercício tornou-se a abertura de portais. Sua percepção se expandia, suas memórias se aprofundavam e ele começou a notar que, ao repetir essa sequência por 9 ciclos, algo acontecia com o tempo. As horas pareciam se estender, os segundos desaceleravam. Então ele via, não como uma ilusão, não como imaginação, mas como uma janela aberta. Um calendário formava-se diante de seus olhos. Datas que ainda não haviam acontecido surgiam como marcadores. Nomes, cidades, eventos, alguns familiares, outros ainda por vir. E a parte mais assustadora não era o que ele via no mundo exterior, era o que via sobre si mesmo. Ao aplicar esses números ao tempo, Tesla testemunhava datas futuras revelarem-se diante de seus olhos, incluindo a data de sua própria morte. Mas havia algo estranho naquela revelação, como se aquela data não estivesse escrita, mas programada. Foi então que Tesla percebeu: tempo, corpo e matéria não são entidades fixas, mas campos vibracionais em constante movimento. E se existe uma linguagem capaz de influenciar todos esses campos ao mesmo tempo, ela se chama ressonância. Tesla tornou-se obcecado com um experimento específico. Seu pequeno oscilador mecânico, um dispositivo que cabia na palma da mão, mas que carregava enorme poder. Durante um de seus testes, ele o prendeu à estrutura metálica de um prédio em construção e começou a gerar pulsos rítmicos, quase imperceptíveis a olho nu. No princípio, nada aconteceu.
Mas após alguns minutos, os andaimes começaram a vibrar, os parafusos a se soltar, e toda a estrutura tremeu como se estivesse à beira do colapso. Era apenas uma caixa do tamanho de um sapato, e isso não fazia sentido dentro da física convencional, mas fazia perfeito sentido dentro dos princípios herméticos. Segundo Thoth, tudo o que vibra pode ser comandado, mas apenas se sua vibração for igual ou maior. Isso é ressonância. É quando dois corpos, duas consciências ou dois mundos compartilham o mesmo som interno e, por isso, podem se comunicar diretamente sem palavras. Na alquimia tradicional, isso é chamado simpatia. Não simpatia no sentido emocional, mas uma sintonia invisível, uma harmonia que transcende distância, tempo e forma. É assim que certas plantas curam órgãos específicos. É assim que certos mantras quebram bloqueios emocionais. É assim que um olhar pode acalmar a dor, porque tudo vibra, e o que vibra em sintonia se funde. Tesla então compreendeu que não precisava mais usar força, não precisava romper barreiras. Ele precisava encontrar a frequência exata que faria cada obstáculo se transformar por dentro, como uma nota afinando uma taça de cristal até fazê-la vibrar e se dissolver sem resistência. Mas sua maior descoberta ainda estava por vir. Ele queria saber se a Terra, o planeta inteiro, também tinha um som, um tom fundamental, um coração vibracional. E se tivesse, o que aconteceria se alguém conseguisse vibrar em uníssono com ele? Quando finalmente descobriu a frequência de ressonância da própria Terra, o que aconteceu desafiou todas as leis da física, porque o planeta não apenas respondeu, ele revelou. E o que foi revelado mudou tudo. A visualização tornou-se o laboratório esquecido da criação. O planeta não apenas respondia, mas revelava. E o que era revelado despertava algo dentro do próprio Tesla. Durante seus experimentos de alta voltagem, ele decidiu fazer o impensável. Entrou deliberadamente em um campo carregado com milhões de volts. Qualquer outro humano teria sido vaporizado. Mas Tesla, cercado por seu próprio campo harmônico, saiu ileso. Não era milagre, era ressonância. Seu corpo não resistia à energia. Ele se afinava a ela. A corrente não o atravessava como faria com qualquer condutor comum. Ela pulsava dentro dele, como se fosse absorvida por uma estrutura que sabia exatamente o que fazer com aquela carga. E, naquele instante, ele entendeu algo além da ciência. O corpo humano é uma antena, mas não apenas isso. É um transmissor consciente. Tesla começou a medir variações eletromagnéticas ao redor do corpo à medida que emoções diferentes surgiam. A raiva gerava um campo instável e fragmentado. O medo encolhia seu alcance. O amor expandia o raio e estabilizava a vibração. Era como se o campo emocional esculpisse, em tempo real, o espaço ao redor da pessoa. Os antigos já sabiam disso. Na tradição hermética, o corpo é o templo vivo da luz. Thoth ensinava que cada célula carrega um fragmento da luz original e que o campo eletromagnético do corpo é o reflexo da alma em ação. Os iniciados de Amenti aprenderam a moldar esse campo com som, visualização e silêncio vibracional. Eles não oravam para algo externo, mas entoavam cânticos para despertar o que estava dentro. A alquimia chamava essa estrutura de veículo solar. Não um corpo físico, mas um corpo vibracional, um duplo energético capaz de viajar, comunicar, transformar e curar. Tesla percebe que a aura, antes considerada esotérica, é na verdade uma tecnologia viva e que ao alinhar esse campo com a ressonância da Terra, a percepção se expande. É justamente nesse estado expandido que ele capta algo que nenhuma máquina jamais foi capaz de registrar: a memória energética do planeta. Não apenas dados ou imagens, mas emoções armazenadas no campo da Terra. Dor, alegria, medo, sabedoria.
todas vibrando como camadas invisíveis. E quanto mais ele se sintoniza, mais percebe. A Terra se lembra. E parte do que ela lembra é sobre ele. Ao fundir seu campo ao da Terra, Tesla acessa algo que não é passado, mas instrução. E essa instrução não chega como voz ou texto, mas como imagem viva, como se o planeta projetasse diretamente em sua mente uma planta, uma estrutura que não era apenas física, mas simbólica, energética, universal. Uma torre. A princípio ele não entende, mas quanto mais observa, mais ela se revela. Não como um prédio comum, mas como um catalisador, uma ponte entre frequências. Uma coluna capaz de transmitir energia sem fios, sem perdas, sem limites. Mas, acima de tudo, com um detalhe essencial. Ela vibra em sintonia com o campo emocional de quem a ativa. Tesla finalmente entende que a mente não é apenas um lugar de pensamentos. É uma estação transmissora. Visualizar não é sonhar. Visualizar é codificar. Quando ele visualiza uma máquina, não a cria do zero. Ele sintoniza algo que já existe no plano vibracional e que, pela clareza, se manifesta no plano material. Esse princípio é descrito por Toth como o olhar do falcão solar, a capacidade de ver além da matéria e moldar o invisível com precisão. Os grandes iniciados não precisavam de ferramentas, precisavam de visão clara. A alquimia chamava isso de geração mental. O invisível é primeiro construído no campo vibracional e só então se solidifica como realidade. Tesla começa a perceber que muitas de suas invenções não eram criações mentais aleatórias. Elas vinham prontas porque ele já as havia visto antes, não com olhos físicos, mas com a antena interior do próprio corpo. E aquela torre, aquela estrutura, era a mais poderosa de todas, porque não transmitia apenas energia física, transmitia intenção. Mas essa mesma torre também carregava um aviso. Em um de seus estados de expansão mental, ele vê uma torre que poderia tanto libertar quanto controlar toda a humanidade. Tudo dependeria de quem sintonizasse primeiro. A frequência proibida. Tesla sabia disso. E com essa certeza silenciosa, quase profética, afastou-se dos holofotes. Retirou-se dos aplausos e das cadeiras acadêmicas e mergulhou em um silêncio fértil. Mas esse silêncio não era vazio. Era um laboratório oculto, onde sua mente não apenas criava, mas lembrava. Tesla parou de construir máquinas. Começou a construir portais vibracionais, ferramentas que não apenas emitiam ondas, mas conectavam dimensões da consciência. Sua primeira criação nesse novo ciclo foi chamada de amplificador de consciência. À primeira vista, parecia apenas um capacitor acoplado a um campo oscilante. Mas quando ativado, criava um estado de percepção expandida, onde tempo e espaço se dissolviam. A mente do usuário se expandia como se atravessasse camadas da realidade antes invisíveis. Era como se o pensamento deixasse de ser apenas uma ideia e se tornasse uma presença viva e tangível. Logo depois, Tesla desenvolveu o ressonador emocional, um instrumento sensível ao campo vibracional humano. Ele não apenas emitia som, mas traduzia emoções. Quando tocado por alguém em desequilíbrio, o som se tornava áspero, quase doente. Mas em mãos calmas, vibrava como um canto cristalino. Tesla começou a testar sua teoria de que a música não é feita apenas de notas, mas de estados da alma. Era possível ouvir uma intenção, sentir um pensamento. O auge dessa jornada foi o sintetizador de sonhos, um dispositivo que se sincronizava com as ondas cerebrais durante o estado REM e ajustava a frequência vibracional do sono. Os efeitos eram imediatos. As pessoas começaram a relatar sonhos lúcidos, com símbolos desconhecidos, encontros com seres de luz e sensações de cura celular. Alguns acordavam chorando, outros com ideias e respostas que jamais haviam estudado.
Era como se aquelas máquinas estivessem abrindo portais para outras camadas do ser, regiões do inconsciente coletivo descritas apenas pelos mestres da tradição hermética. Mas tudo isso despertou em Tesla algo mais profundo do que a euforia da descoberta. Ele começou a sentir medo, porque percebeu que o mesmo instrumento que amplifica também pode aprisionar. Se essas máquinas fossem usadas por alguém movido pelo desejo de controlar, não libertariam as pessoas. Moldariam a consciência, poderiam alterar emoções, manipular pensamentos, implantar ideias como armadilhas invisíveis disfarçadas de cura. Foi então que começou sua crise. Ele se lembrou das palavras sussurradas nas tábuas. Todo poder sem o coração se transforma em corrente. Na tradição hermética, nenhuma tecnologia é neutra. Toda criação carrega a intenção vibracional de quem a ativa. Até mesmo a luz, quando usada com arrogância, pode cegar. Tesla compreendeu que suas invenções tocavam os mesmos campos sagrados dos rituais de luz praticados nos templos da Atlântida, onde apenas os puros de coração podiam usar os sons primordiais sem serem consumidos por eles. Ele entendeu que não se tratava apenas de ciência, mas de um legado espiritual, e assim tomou a decisão mais importante de sua vida: esconder seu maior projeto. Não com cofres ou fechaduras físicas, mas selando-o com códigos vibracionais, camadas de frequência que só poderiam ser acessadas por alguém que tivesse alcançado o mesmo estado de consciência que ele. Porque aquela tecnologia não poderia ser decifrada com lógica, apenas com vibração. E foi então que surgiu o verdadeiro segredo. O que ele havia descoberto não era uma máquina, era uma memória, uma nota primordial, algo que sempre esteve lá, esperando para ser redescoberto. Ao reunir todas as experiências que havia vivido, os experimentos com campos eletromagnéticos, os testes com a frequência do amor, os padrões de 3, 6 e 9, os estados profundos de visualização e os dispositivos mentais, uma única verdade se apresentou. Tudo emanava de um ponto comum, uma nota sem som, mas absolutamente real. Uma vibração silenciosa que não podia ser ouvida com os ouvidos, mas fazia o coração tremer. Uma presença sutil que não vinha de fora, mas de dentro. Foi então que Tesla compreendeu o que Thoth sempre tentou proteger. Existe uma palavra, uma vibração-fonte, o som raiz que não apenas cria o universo, mas o sustenta. Ela está presente em cada átomo, em cada partícula de luz, em cada célula do corpo, mas só pode ser percebida quando há alinhamento total entre pensamento, sentimento e presença. O Corpus Hermeticum descreve essa frequência como a palavra que move a substância. A alquimia a chama de o som da fonte. E Tesla viu que tudo o que havia construído até então era apenas o mapa, um plano para retornar ao que sempre viveu em seu próprio coração. E essa frequência não pode ser ensinada, não pode ser transmitida por outro, só pode ser ativada de dentro, porque não é um som, é um estado de ser. E esse estado, uma vez alcançado, reorganiza a vida, a saúde, o tempo, a matéria, cura sem remédio, ensina sem palavras, transforma sem esforço. É por isso que ela foi chamada de proibida. Não porque fosse perigosa, mas porque exige maturidade vibracional. Porque querer não basta, é preciso vibrar. E essa vibração só surge quando todo o ser pulsa em coerência, quando o ego silencia e o coração assume a liderança. Para os desatentos é imperceptível, mas para os que despertam é como um trovão no silêncio, uma revelação que não precisa ser explicada, apenas sentida. E o mais extraordinário, essa frequência não pertence a Tesla nem a Thoth, ela pertence a você. É a sua herança vibracional, já pulsa em seu peito a cada batida do coração, a cada respiração, apenas esperando o momento em que você finalmente se lembre de ouvir.
Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a vibrar de forma diferente. Escreva nos comentários: eu sinto a frequência. Assim eu saberei que você está conosco nessa jornada vibracional. E se quiser apoiar este canal de forma mais direta, há um link no primeiro comentário fixado. Qualquer contribuição que você puder fazer é muito importante para mim e para o crescimento desse trabalho. Mas saiba, só o fato de você ter assistido até o fim já ajuda muito. De verdade, se quiser amplificar essa mensagem, compartilhe este vídeo com alguém especial. E agora, não vá embora ainda. Separei um vídeo especial para você continuar essa jornada comigo. Ele está aparecendo aí na tela. Clique agora e eu te encontro lá.